Dentro do ponto. Fala pessoal, aqui é o Dentro do Ponto, um programa dentro do Outro Ponto Podcast, onde a gente faz a leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem para você. E hoje chegamos na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, da lição 7 do primeiro trimestre de 2024. E o título da quinta-feira é Jesus muda tudo. Ezequiel 21 previu as mudanças abrangentes que o Messias traria, dizendo: o que é já não será o mesmo. Em Ezequiel 21, 26. Isso antes mesmo de descrever como o Messias derrubaria barreiras, como por exemplo, o humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Jesus também condenou as elites orgulhosas que estavam se exaltando, refletindo a linguagem de Ezequiel 21. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Em Mateus 23, 12. O reino que Jesus introduziu funciona com base em princípios que parecem retrógrados para algumas pessoas e estão exemplificados na simples declaração: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 20, 16. Deus não estabeleceu outro governo terreno sob seu controle direto depois de Israel. E nada é mais tirânico do que seres humanos concederem a si mesmos uma autorização própria para construir uma teocracia artificial. Teria sido impensável para Moisés ou para Davi instituir uma teocracia baseada em sua própria autoridade. É uma completa fraude que algum líder político ou religioso de hoje reivindique algum tipo de autoridade teocrática com base em suas próprias invenções. Onde quer que algo semelhante a isso tenha acontecido, o resultado foi a mais cruel forma de tirania religiosa. É importante notar que Deus ainda aponta os governos humanos para punir o mal e proteger os relacionamentos entre as pessoas, mas não nomeia governos para impor sua lealdade a Ele. E para entender um pouquinho melhor, a lição aqui indica a gente ler Romanos 13, de 1 a 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade expõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questões de consciência. É por esse motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. Pois estes mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos com a armadura de luz. Vivamos decentemente com a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Continuando com o texto da lição, os limites que devem impedir os governos de impor leis religiosas também devem ser encontrados no Antigo Testamento. Em Jeremias
27, de 5 a 8. E o texto diz assim: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, ao seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. O verso 8. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem puser o seu pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com espada, com fome e com peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Vemos que nesse texto Deus ordenou explicitamente que seu povo se submetesse à autoridade da Babilônia e ao governo de Nabucodonosor. Essa submissão deveria ser concreta, desde que a Babilônia não interviesse no serviço a Deus. Quando as leis da Babilônia entrassem em contradito com as leis de Deus, o povo não mais poderia obedecer-lhes. Essa fronteira é claramente ilustrada na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que escolheram permanecer fiéis a Deus quando Nabucodonosor ordenou que adorassem um ídolo de ouro. Daniel 3:12. A profecia de Ezequiel 21 diz que o Messias derrubaria velhas formas de governo e introduziria novos princípios, e Cristo fez exatamente isso. Bom, pessoal, esse foi mais um Dentro do Ponto, a sua leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem. E para mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para a gente interagir com vocês. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, Amazon Music, Google Podcast. E para um estudo e um comentário mais completo da lição da Escola Sabatina, fique de olho no nosso programa semanal, o Outro Ponto Podcast. Até a próxima.